integral, toda vez que você faz, fica duro e você desiste de oferecer para o seu bebê? Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live hoje é sobre o arroz integral, como fazer esse arroz integral ficar macio para oferecer para o bebê na introdução alimentar. Então, beijo grande para vocês, sejam muito bem-vindas. Eu estou bem longe hoje, não vou conseguir chegar pertinho para ficar falando o nome de vocês, então um beijo grande para todos vocês. Quem está chegando aqui agora que não sabe fazer arroz integral, né, que fica duro, e que conhece alguém, já compartilha aqui essa nossa live para outras mãezinhas aprender também, tá, pessoal? Também aprender a fazer o arroz integral. Então, primeira coisa, né, que vocês precisam fazer agora, que eu vou pedir para vocês, é que já deixa seu like aqui, já vai subindo suas curtidas aqui, que ajuda a gente no engajamento. E vocês que ainda não adquiriram o meu guia de introdução alimentar, os links estão sempre no meu perfil, na minha bio das redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, tá bom, gente? Então sejam muito bem-vindos. Bora começar a nossa aula hoje, eu vou ter que ser rapidinho, eu tô com garganta muito seca, mas vamos lá, né? Vamos lá que eu vou ensinar vocês, eu prometi e vou cumprir. Antes de eu ensinar vocês aqui como preparar o arroz integral, e aí mãezinhas vão chegando, né? Antes de eu ensinar vocês como fazer o arroz integral, como preparar com a técnica certa para que esse arroz integral não fique duro, muitas mãezinhas não sabem, muitas pessoas não sabem fazer o arroz integral, desiste, vai num restaurante, por exemplo, prova o arroz integral, né, do restaurante e fala assim, nossa, arroz integral é muito ruim, é duro, então intragável, né? Você é dessas? Você é dessas pessoas que acha que o arroz integral é muito ruim, duro, que não dá para mastigar? Então, hoje eu vou mostrar para vocês que o arroz integral ele fica igualzinho o arroz branco. A diferença é só a coloração, que ele fica mais amarronzado, mas em textura ele fica exatamente igual, sabendo fazer direitinho, né, da forma correta, tá? E para aproveitar o nosso gancho hoje aqui sobre integrais, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os integrais na vida do bebê. Tá? Então a gente sabe que é muito popular, muito fácil, dentro da nossa casa, a gente não tem o hábito de ter este arroz aqui, que é o arroz integral. Primeira coisa, que a gente não tem o hábito, que vem da nossa família, né? A gente, quem não é da roça, tá? Quem é da cidade, né, do meio urbano, sempre conheceu, sempre comprou, cresceu vendo dentro de casa aqueles arroz de 5 quilos, ok? E branquinho, né? Então, é super difícil a gente ver numa casa, principalmente as vovós, por exemplo, fazendo um arroz integral. O arroz integral é algo que está sendo utilizado muito agora, com as pessoas buscando, né, ter mais saúde, buscando alimentos mais saudáveis, deixando um pouco dos carboidratos simples, tá? Então, o que acontece? Qual que seria para você aí que não sabe qual que é a diferença entre o arroz branco? Eu não vou mostrar para vocês sabem qual que é, porque aqui em casa não entra outro arroz senão integral. Qual que é a diferença entre o arroz branco e esse arroz aqui? Então, vamos lá. A diferença entre um arroz e o outro é que o grão integral, depois que ele é descascado, eles passam por um processo de vapor bem alto, né? O grão com a casca, para poder ficar fácil para descascar. E depois que esse grão aqui é tirado a casca e ficado aqui marronzinho, né? Porque ele é integral, é dessa corzinha aqui, para chegar até ficar branquinho, esse arroz vai passar por vários polimentos. Então, o que acontece lá? Quando você vai lá, você vai no saco de arroz, está escrito lá, arroz polido, né? Tem o tipo 1, arroz polido. O que é isso? Esse arroz passou por polimentos, tá? Foi feito lá polimentos nele, lá para poder ir descascando, tirando
várias películas desse arroz integral aqui, ó, tá bom? Desse arrozinho aqui, ó, para poder ficar o arroz que vocês conhecem na casa de vocês, branquinho, né? Que rende, que fala, fica soltinho. Esse aqui também fica soltinho, bom? Só que qual que é o problema disso? Quando eu faço polimento desse arroz, e isso vale também para outros alimentos, como farinha de trigo, por exemplo, quando eu faço isso, cada vez que eu estou fazendo esse polimento, o que está acontecendo com o meu arroz, pessoal? Todos os nutrientes que tem neste arroz, as vitaminas, vão saindo fora. Vai se tirando. O que vai sobrar no final desse polimento desse arroz? Vai sobrar simplesmente o carboidrato, que carboidrato é igual o açúcar. É isso que vai sobrar desse arroz. Então, ele vai perder as fibras, ele vai perder as vitaminas, ele vai perder tudo. Só vai ficar o carboidrato simples, que a gente chama, que são as calorias vazias que a gente fala aí, porque não tem nutriente nenhum. E quando a gente consome um alimento desse, que não é integral, a gente vai ter pico de glicemia no sangue. Então, por exemplo, pessoas que são diabéticas têm que evitar grãos brancos, farinha branca. Tem que dar preferência a alimentos integrais com mais fibras. Por quê? Quando eu me alimento de alimentos fibrosos, né, que contém fibras, por exemplo, por isso que é legal a combinação, por exemplo, do arroz e do feijão, que o arroz branco aí junto com o feijão dá uma quebrada, tá bom? Ajuda que esse pico, né, que esse índice glicêmico, né, que esse pico que vai dar, né, subir, seja bem mais devagar, porque as fibras fazem com que isso seja demorado. Bom, então, o que é importante? O que é melhor? Tá? O melhor é o arroz integral, porque ele contém fibras. É de um mais um tem arsênio, o outro tem mais arsênio. Gente, arsênio no arroz por causa da plantação é igual ali, tá bom? Porque na hora que faz a plantação de arroz, onde eles estão, né? É igual ali, tá? A diferença é muito pequena. Então, se você tiver condições, dê preferência ao arroz integral, tá bom? Você vai estar oferecendo para o seu bebê, ofereça para ele o arroz integral, porque ele já vai se adaptando, se acostumando com a corzinha dele, tá bom? Com o sabor. Eu acho até ele mais saboroso. Edilma, meu bebê está na introdução alimentar e eu quero testar o trigo, né, nessa fase da janela imunológica. Tá? Então, eu vou estar testando o trigo? Ok. Se você puder, prefira o trigo, a massa, geralmente você vai dar um macarrãozinho, prefira aí o integral. E sempre dá uma olhada. Gente, eu já vi muitos na prateleira, muitos, massa de macarrão, que você vê lá escurinho. E está escrito lá integral na embalagem na frente. Então, olhem o rótulo antes de vocês comprarem. Por quê? Muitas das vezes que eu coloco lá, tá corante urucum, por exemplo. Caramelo. Corante caramelo, já vi, para ficar daquela cor. Aí você compra achando que é integral, que é o grão duro ali integral, e não é. Então, leia lá. Leia sempre lá atrás na lista de ingredientes para ver se esse macarrão é macarrão integral ou até mesmo se é macarrão mesmo, né? Ou não, que tem muitas misturas hoje em dia, tá bom? Para você estar oferecendo. Lembrando que bebês, antes de 1 aninho, eu não recomendo ficar oferecendo massa para criança, tá? Tem outras fontes de carboidrato, pessoal, muito mais nutritiva do que o carboidrato, do que o macarrão aí, né? O carboidrato do macarrão. Tá? Então, para quem não sabe, o que substitui? Quais são os outros alimentos que estão incluídos no grupo do arroz, que seria os cereais, né? No outro grupo, que seria também de carboidratos, que seria o macarrão, que também é um cereal que vem da farinha de trigo. Então, eu tenho os tubérculos, que são do mesmo grupo. Aqui seria a mandioquinha, a batata doce, a mandioca, cará, inhame, tá?
todos eles são fontes de carboidratos. Os tubérculos têm ótimas fontes de nutrientes. Então, não se esqueça de oferecer no pratinho do bebê, pessoal, também essa variedade de tubérculos, né? Então, a gente tem o hábito em casa de comer arroz, feijão, salada e carne. Arroz, feijão, salada e carne. Arroz, feijão, salada e carne. Mas o bebê precisa aprender, precisa saber, gente, que existe outras fontes de carboidrato, de energia para ele, que não só arroz, que não só farinha de trigo. Então é importante você nessa fase, que é nessa fase, não se engane, é nessa fase que a gente constrói os hábitos alimentares da criança, que vai pendurar para a vida inteira. É aqui, na introdução alimentar. Então você precisa mostrar para ele, deixar ele provar esses outros alimentos, oferecendo variedade de carboidratos, tá? Beleza, gente? Beleza? Então vamos lá? Bom, agora, né, que eu já expliquei para vocês um pouquinho o que é o carboidrato, quais são as melhores fontes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, como que se prepara este arroz. Então já vai deixando o seu like aqui, né? Se tá te ajudando essa live, já curte aqui, lembrando, tá, que todas essas dicas, e tem muito mais dicas lá no meu guia de introdução alimentar. Eu deixo lá tudo passo a passo para vocês, com vídeo aulas, ensinando a fazer, agora tem o e-book de cortes, né, com fotos reais, os cortes de frutas, né, a gente está adicionando várias frutas lá, né, então fotos reais que eu tiro aqui e que eu tô com os cortes para vocês BLW, quem está querendo oferecer BLW, tá bom? Com também uma amassadinha, evolução de texturas, quem tem meu guia já tem, tá? Então, se vocês quiserem o passo a passo lá, com tudo como preparar os alimentos, só vocês baixarem o meu guia de introdução alimentar, vocês sabem que o preço é bom, né? Aí tem os dois tipos lá, tá bom? Um com suporte e o outro só o guia, você que vê lá qual que é a sua necessidade, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira diferença na hora que eu vou fazer aqui o arroz integral é a quantidade de água. Gente, quando eu vou fazer o arroz integral, eu preciso de mais água do que o arroz branco, tá? Então, para fazer o arroz branco, para uma xícara de arroz, eu preciso de 2 xícaras de água. Para eu fazer o arroz integral, eu vou precisar de 3 xícaras de água. Ah, Edilma, eu já vi essa receita assim e fiz, mas mesmo assim ficou duro. Eu vou dar o pulo do gato aqui da Edilma para vocês acertarem fazer esse arroz, ok? Porque muitas mãezinhas seguem assim, mesmo assim não dá certo, mas tem um pulo do gato, tá? Vou deixar o pulo do gato da Edilma para vocês não errarem aí na casa de vocês, depois vocês me contam, tá bom? Na próxima aula aqui, como que foi o arroz de vocês, ou se não, posta lá esse arroz nos meus stories, aqui no TikTok, né, aqui no Instagram, no Facebook, posta lá e me marca para eu ver esse arroz de vocês, tá bom, gente? Beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui eu não vou ligar o fogo porque eu preciso estar preparando, tá, o arroz, mas eu vou dar todas as dicas aqui para vocês, exemplificando. Primeira coisa, porque eu gosto muito de explicar para vocês os porquês, para vocês entenderem o porquê da vida, né? Porque quando a gente não sabe, faz só por fazer, às vezes acontece alguma coisa de errado e a gente fica perdido, tá? Por que eu preciso de mais água? Porque o grão é mais resistente. Porque eu tô com o grão inteiro, né? Então, se eu tivesse só o carboidrato ali, a camada de carboidrato, é muito mais fácil para cozinhar. Então, como o grão é mais resistente, porque ele está ali integral, então eu preciso de mais tempo, mais água para poder absorver ali e preparar isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou exemplificar aqui, vou colocar junto para vocês e vou dar a dica aqui para vocês, tá? Então, se eu vou estar preparando, né? Vamos lá. 1 xícara de arroz. 1 xícara. E, gente, não precisa ser xícara de medida assim. Vocês podem pegar um copo, sabe um copo de vidro? Tá? Então, qualquer medida. Vamos supor, se eu pegar aqui um copo de requeijão. Sabe o copinho de requeijão?
Se eu pegar um copo de requeijão, vai ser um copo de requeijão para 3 copos de requeijão, por exemplo, de água. Um copo de bar, né, aqueles copos de americano, para 3 copos americanos de água. O copo que você pegar aí na sua casa para colocar o arroz, esse mesmo copo você vai utilizar para colocar a quantidade de água, tá? E aí, o que eu vou estar fazendo aqui, ó, acho que dá para vocês enxergarem aqui. O que eu vou estar colocando? 2 coisas importantes. Quando eu vou fazer o arroz para o bebê, eu não vou adicionar nada além do arroz e da água. Nada, gente. Então, eu vou estar fazendo esse arroz sem óleo, sem cebola, sem alho, tá? Sem sal, sem nada. É somente o arroz e a água. Ai, Dilma, mas esse arroz vai ficar sem gosto. Esse arroz vai ficar sem sabor. Esse arroz vai ficar da forma que seu bebê precisa aprender a formar paladar, aprender a comer. Não vai ficar da forma que o seu paladar está acostumado. Vai ficar da forma que o bebê precisa. Tá? Lembrando que aqui é a necessidade do bebê, é o que o bebê precisa e não o que você quer ou o que você acha ou o seu gosto. Não vale aqui o seu gosto, vale o gosto do bebê. O que seria o gosto do bebê? Quanto mais natural ele formar paladar dos alimentos em forma natural, quanto mais natural for os alimentos para o seu bebê provar, melhor vai ser para ele. Então, não existe, gente, comida sem sabor. Existe paladar ruim e que precisa sobrecarregar de temperos para conseguir sentir sabor e comer os alimentos, tá? Um bebezinho, ele não sabe nada disso que vocês sabem aí. Nadinha. Ele não sabe de nada. Ele não tem vários sabores de arroz que você tem. Ele não tem o seu arroz com alho, o seu arroz com cebola, o seu arroz com óleo. Ele não tem nada disso. Tá zeradinho. Vai começar agora. Então, qual que é o primeiro passo? Começar sem nada. E depois de um aninho, você vai colocando tempero bem suave para esse bebê, tá bom? Então, vamos lá. Para 1 xícara de arroz, eu vou precisar, gente, de 3 xícaras de água. Facinho, não é? Você está vendo como eu estou colocando aqui? Dessa forma que vocês vão estar fazendo. Exatamente assim. A diferença é que eu não coloquei aqui, ó, que eu não liguei meu fogão aqui para esquentar. Coloquei a água. Detalhe, eu não vou colocar essa água fervendo. Eu não vou ferver essa água antes. Então, qual que é o pulo do gato aqui? Primeira coisa, esse arroz é para o bebê, você pode estar congelando esse arroz. Se você não sabe como congelar, no meu guia tem todo o passo a passo que eu ensino lá como fazer, tá? Então, aqui você vai estar colocando desse jeito aqui, a água e o arroz. E qual que é o pulo do gato da Edilma aqui para esse arroz ficar cozido, macio, não ficar duro e você conseguir oferecer para o seu bebê? Primeira coisa, água fria. Vou estar colocando ele na água fria. Então, eu preciso me planejar com tempo para preparar esse arroz. Não é igual o outro arroz que eu tô na pressa lá e vou fazer. Então, eu vou estar fazendo outras coisas, vou colocar esse arroz, vou tampar ele aqui, igual o outro, sempre, né? Aqui tem a parte de vapor, mas quando não tem, a gente tem que deixar para fora aqui. E vou ligar aqui na temperatura, o fogo, na temperatura alta, né? Marca aí, gente, senão depois vocês voltam aqui no vídeo. Primeiro passo do cozimento, temperatura alta. Primeira coisa, alta. Até começar a ferver essa água. Começou a ferver essa água, eu vou diminuir a temperatura, vou deixar essa temperatura no fogo médio e vou deixar esse arroz cozinhando no fogo médio, tá? De médio para baixo. Aí você vai ter que observar aí na casa de vocês como que é o fogão de vocês. Por exemplo, aqui é tudo elétrico, onde eu moro. Na minha casa é tudo elétrico. No começo eu cheguei a queimar o fundo do arroz, por quê? Porque ele tem os números e eu não sei a temperatura dele. Agora com esse daqui eu sei, eu não sei a temperatura desse trem.
Então, no começo, eu fui lá chutando. Né? E aí eu falei, nossa, esse fogo é alto, nossa, esse fogo não deu certo. Até eu me ajustar. Agora eu sei no número que eu coloco que dá certinho. Então faz o teste aí na sua casa, tá bom? E eu vou deixar cozinhando este arroz, tá? Quando esse arroz estiver secando, gente, olha o pulo do gato aqui, presta atenção. Quando esse arroz estiver secando, que você observar que ainda tem água ali, sabe que você vê que tem água no fundo, mas não tem muito. Mas esse arroz ali já secou todo o caldinho, você está vendo o arroz, está vendo aqueles furinhos com água dentro? Você desliga esse fogo, veda a panela e deixa. Deixa terminar de cozinhar e amolecer esse arroz. Você vai deixar ali. Se você observar que secou demais, você coloca mais um pouquinho de arroz. Significa que a temperatura estava muito alta, evaporou muito mais rápido esta água e não deu tempo de amolecer esse arroz. Aí você acrescenta mais um pouquinho de água, vai lá, joga um pouquinho de água, baixa o fogo e vai ali de novo, tá? Eu tenho muito hábito de cozinhar, vou mostrar aqui para vocês. Meu hábito de cozinhar é com a panela de barro. Eu trouxe do Brasil, eu cozinho sempre com a panela de barro. Mas detalhe, quando eu vou cozinhar com a panela de barro, eu acho ela a melhor para fazer arroz, gente. Mas não pode ter furinhos, sabe? Machucadinhos dentro da panela. Não pode ter esses machucadinhos. Você tem que higienizar bem essa panela de barro, tá? Para você estar fazendo aqui, tá bom? De preferência, vocês usem, eu uso essas aqui de cerâmica, ou se não, de inox. Mas para arroz aqui em casa, eu aderi à minha linda panela de barro aqui, que ela não tem igual. Para quem não sabe, eu moro no Canadá, que não tem essas coisas. Eu trouxe do Brasil 2 para mim, para eu preparar os meus alimentos, tá? Então, deu para entender, pessoal? Vamos lá recapitular? Primeira coisa, são 3 xícaras de água para 1 xícara de arroz. Eu vou estar colocando tudo aqui dentro da panela, certo? Tudo aqui dentro da panela, a água e o arroz. Água fria. E vou estar deixando esse arroz cozinhar em temperatura alta. Assim que começar essa temperatura aqui a ferver essa água, eu vou baixar esse fogo e vou deixar cozinhando ali no fogo baixo. Quando eu ver que esse arroz secou, mas não está bem sequinho, ainda tem um pouquinho de água no meio, né, embaixo, que você olha os furinhos aí, tá com água, eu desligo este fogo. Não precisa tirar fora da boca do fogão, eu só desligo, abafo e esqueço e deixo ele terminar. Ponto. Já está prontinho o arroz integral aí, macio, para vocês oferecerem para o bebê de vocês, tá? Dá até para você fazer aí. Sou do Rio de Janeiro, Carvalho, olha, Rio de Janeiro. Consegui enxergar aqui, ó. Um beijo grande para o Rio de Janeiro, para vocês do Rio de Janeiro. Gente, deu para entender? Hoje deu para aprender um pouquinho como fazer arroz? Depois vocês vão lá, tente fazer esse arroz e vai lá e marca eu nos stories, tá? Coloca lá se deu certo, se não deu, tá bom? Qual foi a dúvida que vocês tiveram? Na hora que vocês fizerem lá, marca eu e fala assim, Dilma, eu fiz, aconteceu isso, teve dúvida assim, assado, porque daí eu venho e vou ajustando vocês até vocês conseguirem fazer. Se vocês seguirem esse passo a passo, não tem erro. Não tem erro para vocês conseguirem fazer esse arroz, né? Muitas mãezinhas falam para mim, até mesmo da minha família, falam, eu não como arroz, eu não como arroz. Meu marido mesmo era uma das pessoas que no trabalho dele tinha a opção de arroz integral, e ele não comia, e às vezes que ele tentou comer, porque ele precisava fazer uma dieta na alimentação dele por causa do colesterol, ele não conseguia comer. E aí eu não tinha o hábito também na minha casa, e aí eu comecei a fazer o arroz integral. Lembrando, né, para quem não sabe, eu também fui dona de restaurante, né? Eu tive meu restaurante de comida caseira, comida saudável. Lá eu fazia muito arroz integral. Né? E eu gostava de estar na cozinha com as minhas meninas. Então, eu que ensinei cada uma delas como preparar tudo que eu fazia lá. Eu amava estar na cozinha, eu amo cozinhar.
E aí meu marido, uma vez eu fiz em casa, falei, olha, vamos começar a tentar? E eu fiz, ele não queria nem saber. Falei, prova. E aí estava o arroz bonitinho ali. Nem no restaurante ele comia. Ele falou, não, 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 não. Quando ele comeu, ele falou, ué, tá macio? O que você fez de diferente porque arroz integral é duro? Falei, o arroz integral não é duro. É a forma de preparo errada que faz esse arroz ficar duro. Se você fizer desse jeitinho aqui, eu garanto para vocês, não vai ficar duro, tá? Quem tiver panela de barro para fazer, eu acho muito melhor. Lembre-se, da panela de barro, ela demora para pegar calor. Quando ela pega calor, ela vai embora e fica um tempão. Aí você tem que diminuir mais, né? Diminui rapidinho lá a temperatura depois que ela ferveu e tira até um pouquinho antes. A panela de inox, ela é muito mais rápida. Então, dá uma maneirada no fogo aí para que não seque muito rápido. Qual que é o segredo aqui? Ele tem que cozinhar devagar. Então, eu não posso colocar num fogo rápido para secar logo essa água, porque não vai dar tempo, tá? Dessa água cozinhar o arroz por causa das fibras que tem esse arroz integral. Então, eu preciso o quê? Da quantidade a mais de água que você já tem e uma temperatura mais baixa para devagarzinho ir cozinhando esse arroz. Se você acelerar o fogão, a temperatura alta, com essa água vai secar muito rápido e aí, né? E outra coisa, esse formato aqui vai ficar um pouquinho mais levemente amolecido, muito, muito, muito bom para você estar oferecendo para o bebê na introdução alimentar. Beleza, pessoal? Fechou? Tá? Lembre-se sempre, a textura do arroz aí, você vai estar fazendo amassando com um garfo, né? Ou se não, no BLW, você vai estar fazendo bolinho aí com esse arroz para oferecer para o bebê, tá? Fechou? Beleza por hoje? Né? Já deu por hoje, eu me vou então. Né? Deu para vocês aprenderem aí como fazer. Tem alguém, o pessoal vai tentar, tem alguém que já faz o arroz integral, que dá certo. Aqui, pessoal, eu tô trazendo assim para mim tentar ver. Tem? Ai, deixa eu ver aqui. Ah, então beleza. Beleza, então. Deu para entender, né? Então tá bom. Gente, ó, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, tá? A gente se vê na quinta-feira, aqui às 2h10, 2h10, a gente tá aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre introdução alimentar. Quem quiser baixar meu guia de introdução alimentar, conhecer o meu guia, o link sempre está na minha bio, tá? Lá tem todo o passo a passo de como preparar, oferecer os alimentos, o que pode, o que não pode, rotina alimentar, cardápio, foto com cortes de frutas. Tem tudo lá que vocês precisam para conduzir a introdução alimentar assertiva aí do bebê de vocês, tá bom? Beleza, gente? Ó, beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Eu vou começar pelo Instagram hoje e a gente se vê na quinta-feira, tá? Beijo grande.